Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, independente da hora que tu estiver chegando, da hora que tu estiver assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre 3 pontos fundamentais para um CEO. 3 pontos que não podem deixar de ser analisados e cuidados independente do tamanho da tua empresa, independente do que tu faz. Desde que tu seja uma empresa, onde é apenas tu, ou uma empresa que tem 50, 100, 200, 300, até 1000 funcionários. São 3 pontos que não podem ser esquecidos e que tem que estar sempre atento na mente de um CEO, de um diretor executivo, de quem está tocando a sua própria empresa. Eu agora estou me deslocando para o aeroporto, estou aqui com o meu amigo Eliano, aí, ó, e nós estamos desenvolvendo aqui o projeto da formação de CEO em São Paulo. Por isso que eu tenho vindo tanto para cá, para que a gente consiga avançar. Fala, Diegão, obrigado pela lembrança, meu amigo. Vou ir para Teresina, falta o convite, né? Falta um convite aí, alinha essa data que a gente vai para aí. Pessoal, um dos pontos importantes para mim aqui nesse momento é, cara, não dá desculpa. Eu podia agora ter a desculpa de, tô no Uber, tô me deslocando, não dá, não isso, aquilo. Não importa onde tu esteja, faz o que tu te comprometeu, entrega o resultado. Porque no final das contas, o que vocês querem aqui comigo não é saber aonde eu estou exatamente, mas sim aquilo que eu tenho para falar, para contribuir com vocês e ajudar nesse processo de desenvolvimento da empresa. Falta aqui apenas um minutinho para que seja às 13 horas, o pessoal se programa para estar junto conosco. E eu ia dizer para que tu prepare, pegue um material, pegue um papel e uma caneta, porque eu vou passar agora alguns insights importantes que tu tem que cuidar dentro da tua empresa, independente do tamanho dela. Então, aproveita esse momento, se tu estiver almoçando aí, deixa o áudio para que tu possa ir escutando e acompanhando junto comigo, para que a gente possa avançar. Eu queria perguntar para vocês aqui, quem é que tem me acompanhado e quem foi que participou das últimas lives, só para mim ter uma ideia da galera que já vem acompanhando. Mas o principal, gente, quando a gente está falando de CEO, quando a gente está falando das nossas empresas, é a gente saber sempre o que a gente busca e para onde é que a gente vai. E na formação de CEO isso não é diferente. Por isso que nós começamos a formação de CEO sempre com 3 pontos. E esses 3 pontos naturalmente é o que eu quero compartilhar com vocês aqui como um pequeno insight dentro disso. O primeiro ponto, independente do tamanho da tua empresa, independente do que tu faz, são os propósitos. É o propósito e os valores que tu tem dentro da tua empresa. Qual é o objetivo que tu tem enquanto empresa para que seja realizado e o teu cliente perceba? O propósito ele vai nortear de uma maneira muito clara o que a tua equipe tem que fazer, qual é o direcionamento que tu tem que seguir. Quando uma empresa não tem um propósito claro, ela não sabe para onde vai. Um propósito claro é como tu sair de uma cidade em direção a outra. Se tu não souber para onde tu quer ir, como é que tu vai escolher qual é a rodovia que tu vai entrar, qual é a saída do trevo que tu vais dobrar? Isso é ter um propósito. E se tu não tem claro aonde tu quer chegar, naturalmente qualquer destino que surgir vai ser uma opção. E na realidade, quando a gente tem um propósito claro, ele tem uma vantagem gigantesca. Um propósito claro, ele não torna a tua vida mais fácil, mas ele faz com que as escolhas sejam óbvias. Isso aqui é uma chave que vai ajudar muito na tomada de decisão do que for. Quando tu tem um propósito claro, eu quero ter tal empresa, eu quero ter tal carro, eu quero ter tal objetivo cumprido, faz com que tu consiga escolher de forma óbvia as ações que tu tem que tomar. Eu estava conversando aqui, por exemplo, com o Eliano, e ele me dizendo que ele tem um objetivo de atingir um outro veículo para que ele entre numa outra classe de transporte executivo. E para isso ele tem que cumprir algumas metas. O que ele está fazendo? Ele tem trabalhado de segunda a segunda, ele tem trabalhado domingo, sábado, feriado. Isso não torna fácil a vida dele, mas torna óbvia. É óbvio que eu tenho que trabalhar no domingo, é óbvio que eu vou trabalhar todos os dias, porque eu tenho um objetivo. Isso faz com que ele não precise ficar se questionando do que ele tem que fazer ou não. Ele só precisa ter perseverança para avançar. A perseverança para não desistir quando todos os outros desistem. E aí ele vai alcançar os objetivos dele. Agora, se ele não tem um propósito claro, se ele não sabe qual é o veículo, se ele não sabe qual é a classe que ele quer se posicionar, vai chegar no domingo de manhã e ele vai pensar, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? A escolha não se torna óbvia. E aí quando nós temos uma indecisão, é o primeiro passo para a desistência. Lembre que nós só desistimos das coisas que nós temos dúvida. Nós só desistimos do casamento quando a gente duvida dele, a gente só desiste de uma amizade quando a gente duvida dela, a gente só desiste de um negócio quando a gente duvida dele. Então o que eu quero te trazer aqui é que o ponto mais importante é tu não duvidar daquilo que tu busca.
Tu ter clareza do que tu quer. Isso vai fazer com que tu te torne invencível. Invencível frente aos outros? Não. Invencível frente aos hábitos que tu não consegue implementar na tua vida. Aquela vozinha que vem, fica dormindo até mais tarde. Pra que tu vai dar atenção pra essas pessoas? Vai tomar uma cerveja, vai ficar fazendo outra coisa. Um propósito claro vai te manter na linha. Um propósito claro vai fazer com que tu não deslize. Um propósito claro vai fazer com que tu construa aquilo que a tua família merece. Isso é um propósito. E não importa se tu é uma empresa ou se tu é uma grande empresa. Um propósito claro vai nortear o desenvolvimento da tua empresa e da tua vida. Segundo ponto muito importante que nós não podemos esquecer. Valores. Quais são os teus valores? Os teus valores, eles norteiam a tua balança para fazer escolhas. Eu tenho valores que, na busca do meu propósito, vão ajudando que eu tome essas escolhas e que eu consiga ter mais clareza daquilo que é importante para mim. Eu pergunto, quais são os teus valores inegociáveis? Se tu não sabe quais são os teus valores inegociáveis, tu tem dificuldade de encontrá-los, pensa aquilo que jamais tu faria. Por exemplo, Thiago, para mim honestidade é um valor. E tu consegue te relacionar com quem não fala a verdade? Tu consegue te relacionar com as pessoas que não são tão sinceras? Tu vai dizer o seguinte, Thiago, eu até consigo, eu tenho uma dificuldade, mas eu até consigo relevar. Então isso talvez para ti não seja algo inegociável. Porque as pessoas que têm, por exemplo, este ponto como inegociável, elas simplesmente não conseguem se relacionar com alguém que não fale a verdade, que não é honesto. Isso é uma forma de tu verificar de fato quais são os teus valores. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como é que isso funciona. Quando a Netflix começou os projetos deles no Brasil, ele fazia uma enquete dizendo quais são os tipos de assuntos de filmes e séries que tu gosta de ver. Olha que interessante. Aí as pessoas chegavam lá e tinha aquele monte de opções que elas podiam escolher. E quando uma pessoa vai escolher alguma coisa, ela gosta de escolher a partir do que ela gostaria de ser. O que eu quero dizer com isso? As pessoas entravam e selecionavam aquilo que elas gostariam de assistir, mas elas não assistem. Olha que loucura. Dizia ali, filmes de filosofia, documentários, educação, história. Aí tinha umas outras opções que era tipo seriados de desenvolvimento intelectual. As pessoas adoravam colocar essas coisas porque elas queriam gostar disso. E sabe o que elas assistiam no final das contas? Filmes e séries que não tinham nada a ver com os interesses delas. Porque elas queriam parecer mais eruditas, elas queriam parecer mais intelectuais, elas queriam parecer algo que não são, algo que elas gostariam de ser. E muitas vezes, quando eu pergunto quais são os valores das pessoas, elas falam os valores que elas gostariam de ter, e não os valores que elas têm de fato. E é por isso que tu tem que ser extremamente sincero, ou sincera, contigo nesse momento. Porque quando tu tiver claro quais são os valores que regem a tua vida, tu vai conseguir fazer escolhas que realmente estão de acordo com a tua realidade hoje, e não com a realidade que tu quer ter amanhã. Isso é muito importante, porque se tu te basear que as tuas experiências hoje elas estão relacionadas com o teu futuro, as tuas escolhas hoje vão ser erradas, porque tu ainda não és a pessoa que tu quer ser amanhã. Tu ainda não tem as faculdades intelectuais, as faculdades técnicas, daqui a pouco as materiais necessárias para fazer e ser aquilo que tu quer ser no futuro. E isso é um ponto que eu vejo assim muito nitidamente. Eu chego para as pessoas e pergunto, tá, peraí, isso que tu tá me falando é o que tu quer ser ou o que tu já é hoje? Ah não, é o que eu sou e o que eu quero ser, tá, mas o quanto percentualmente o que tu tá me falando é o que tu quer ser e o que tu é? Ah, acho que é 80% do que eu quero ser e 20% do que eu sou hoje. Bom, então a gente tem que ver o que é esses outros 80% que tu é hoje. Porque esses outros 80% vão definir o que nós temos que corrigir hoje. É como nós irmos no médico e pedir um remédio para ele de um momento no qual nós já estamos com a doença quase curada. Não adianta tu chegar no médico e dizer o seguinte, não, eu não estou com dor no joelho, quando na realidade tu tem. Porque tu quer que amanhã tu não tenha dor no joelho. E aí tu te engana, assim como tu enganaria o médico nesse momento. Nós temos que fazer um raio-x de quem tu é hoje, do que tu faz hoje. Tá ficando claro, Eliano? Faz sentido? Muito. Acompanhando aqui comigo, ó. Então, pessoal, esse é o segundo ponto. Nós temos um raio-x, um checklist real de quem tu és e de quem tu gostaria de ser. Nós não podemos misturar esses dois pontos. Porque se a gente misturar o que nós gostaríamos de ser com quem nós somos,
Nós vamos nos colocar em situações que exigem de nós habilidades da qual nós teríamos que ter se fôssemos aquilo que desejamos. Tá bem complexo, mas eu quero que tu entenda isso. Eu tenho certeza que tu consegue acompanhar esse raciocínio comigo. Define, de fato, quem tu é, as habilidades que tu tem, para que tu consiga te colocar nos momentos e circunstâncias adequadas às tuas faculdades técnicas, materiais e intelectuais. Terceiro passo. Terceiro ponto importantíssimo de um CEO. Quais são os objetivos que tu tem? E objetivo não se mistura com propósito. Objetivo é os pequenos passos que tu tem que realizar para atingir esse objetivo, para atingir esse propósito. Por exemplo, falamos aqui do Eliano que gostaria de fazer a troca do veículo. Para ele conseguir trocar o veículo, ele tem alguns objetivos que ele tem que cumprir. Um deles, por exemplo, ele tem que atingir uma receita mensal específica para conseguir adquirir o veículo, ele tem que ter os clientes específicos, ele tem que fazer tantas corridas por dia, que fazem tantas corridas por semana, que fazem tantas corridas por mês, sustentar isso durante um período, para que ele tenha segurança para passar para o próximo passo. Eu pergunto para ti, quais são os objetivos que tu tem que cumprir dentro da tua empresa para atingir os objetivos que tu quer? Esse propósito, qual é ele? Disseca, decopa esse objetivo maior em pequenas etapas. Eu sei isso que eu tenho que fazer. Eu sei quantas empresas eu tenho que prospectar por mês. Eu sei quantas empresas eu tenho que prospectar por semestre, por ano, para atingir os objetivos dentro da minha empresa. Eu sei quantas pessoas eu tenho que ter na formação de CEO para criar um ecossistema que vai gerar benefício para as pessoas. Por isso que é importante ter os objetivos claros. Então, recapitulando aqui, os 3 pontos que um CEO precisa para ter sucesso. Para atingir propósito claro. Oi, Natália. Propósito claro. Um raio-x adequado de quem tu é hoje, as tuas habilidades, os teus potenciais. E terceiro, quais são os objetivos que tu tem? Qual é as etapas, os pontos importantes para que tu consiga atingir esse teu objetivo maior? Se tu não tiver esses 3, tu pode ter certeza que tu vai estar andando em círculo e talvez seja isso que tu esteja sentindo. Pô, eu estou há tanto tempo fazendo isso, eu estou há tanto tempo na minha empresa, eu estou há tanto tempo tentando e não consigo sair do lugar. Pode ter certeza que se tu está há tanto tempo tentando e tu acha que tu anda em círculos, é porque tu não tem clareza do teu propósito, tu não tem certeza de quem tu é e as tuas habilidades e tu não tem clareza de quais são os objetivos que tu tem que cumprir. Uma pessoa sem metas, uma pessoa sem uma estratégia, sem um objetivo, faz parte da meta dos outros, do objetivo dos outros, do sonho dos outros. Esse é um ponto que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que é foda demais a gente ter isso claro. Fala, Alex, meu irmão. Obrigado, cara. Porra, foda é tudo, né, cara? É o cara aí. Então, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje na nossa live aí de 15 minutinhos, uma pílula de 15 minutos, onde eu queria contribuir com cada um de vocês. Essa semana não, hoje de noite eu começo a formação de CEO da segunda turma de 30 empresários, onde nós estamos desenvolvendo esse projeto. Eu já vou dizer para vocês aqui, em breve eu vou fazer uma masterclass ao vivo aqui para todos vocês que estão sempre comigo, para que a gente possa dissecar esse assunto de uma maneira mais ampla e com mais profundidade. Quero fazer uma masterclass aqui de umas 1-2 horas, onde nós vamos passar esses pontos com mais clareza, com mais objetivo. Então fica ligado, segue aqui, compartilha o meu perfil com o teu amigo empresário que tu acha que vai se alimentar desse conteúdo, que vai ajudar ele, porque a melhor coisa que nós podemos fazer nesse mundo é ajudar as pessoas, porque tudo que vai volta, tudo que a gente planta a gente colhe. E se tu tá plantando ajudar as pessoas, se tu tá plantando fazer um bom serviço, se tu tá plantando compartilhar aquilo que te faz bem, tu pode ter certeza que o universo vai te devolver isso da forma que tu precisa. Tá bem, meu povo? Tá bem, minha gente, meus amigos? Quem tiver qualquer pergunta, manda um direct aqui que eu respondo, eu colo aqui para que nós possamos avançar e eu peço esse favor para vocês. Compartilha essa live com 1 ou 2, 3 pessoas e eu tenho certeza que elas vão te agradecer muito, porque isso aqui vai tocar o coração de quem precisa de resultados e quem está cansado
Meu objetivo é ser um bálsamo, é ser uma esperança para aquelas pessoas que às vezes pensam que com elas nada dá certo. Na realidade dá certo sim, só precisa ter o método certo. Gente, um forte abraço e nós nos vemos em breve. Até mais.